Nós vamos conversar a partir de agora no estúdio sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Programa que acontece nas escolas, não só no Piauí, mas em todo o Brasil, que tem dado um resultado muito positivo. Você já ouviu falar nesse programa? Conhece alguém que já participou? Aqui no estúdio, a nossa conversa a partir de agora é com a Major Márcia Jeane, que é coordenadora estadual do PROERD, que vai apresentar para a gente o balanço das ações, os dados e também as atividades que vão ser realizadas em 2025. Major, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu já começo pedindo para que a senhora explique a quem está nos acompanhando o que é o PROERD na prática. Muita gente ouve essa sigla, vê aquela viatura com um leãozinho, né, caracterizada, algumas atividades, mas qual o objetivo de fato do PROERD e por que esse programa é tão importante? Bom dia. Bom dia a todos. O programa, na verdade, é importantíssimo. Porque o programa, ele simplesmente, vamos dizer assim, porque de uma forma bem simples, lúdica, nós trabalhamos com crianças, jovens e também adultos. Com as crianças, a gente trabalha com o modelo de tomada de decisões PROERD, com a criança e o jovem, na realidade, que é um modelo que prepara essa criança a dizer um não bem grande quando ele tiver aquela possibilidade de oferta de droga. E isso é muito importante, porque muitas vezes o jovem ou uma criança ela entra nesse caminho sem volta por uma questão de desconhecimento, ela não tem o conhecimento necessário. E o programa ele faz isso, ele orienta, ele instrui aquela criança no ambiente escolar para que ela esteja preparada, mesmo sem o acompanhamento de um adulto, a tomar uma decisão responsável e segura. Em resumo, o programa é isso. Nós assistimos escolas tanto da rede pública como particular. Basta que nos procure, a gente faz toda a apresentação do programa. Nós temos também a nossa legislação que nos ampara nesse sentido. A legislação da lei de convênio é uma delas, né? Que faz com que o nosso instrutor esteja coberto e alinhado, vamos dizer assim, que ele esteja devidamente exercendo a atividade de prevenção, que é o carro-chefe da Polícia Militar, né, a prevenção. A questão da repressão é a última bala, vamos dizer assim. Nós trabalhamos mesmo com a prevenção. Então, o PROERD, vamos dizer que pode ser a menina dos olhos da Polícia Militar nesse sentido, porque nós vamos aonde a criança está, o jovem está, no ambiente escolar, e através de um policial devidamente qualificado, através de um curso de formação de instrutores PROERD, ele vai desempenhar atividades juntamente com a professora dessas crianças, porque a professora não é substituída, pelo contrário, ela é uma parceira do instrutor PROERD e ela nos ajuda no sentido de saber quem são as crianças que têm mais facilidade de se expressar, porque algumas são mais tímidas, então ela nos ajuda nesse sentido. É uma parceira, na verdade, porque o ambiente é o ambiente da educação, e lá ela é a rainha, e nós somos parceiros, né? Então, através do programa, a gente chega até a criança e prepara, instrui, e faz com que ela possa ter condições de dizer não às drogas e à violência. Major, aproveitando que a senhora está falando sobre a questão da escolar, né, que é o âmbito principal do programa, a partir de qual idade que o programa começa, que se inicia, e também assim, as boas práticas que pode fazer com que o programa seja ainda mais efetivo dentro desse mundo escolar? Certo. Na verdade, a gente começa desde o primeiro ano do ensino fundamental. Nós temos um currículo que atende do primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Temos um outro currículo que atende ao quinto ano, um outro currículo que atende ao sétimo, né? E também já temos o ensino médio, o PROERD ensino médio. E as boas práticas que são levadas até a criança, por exemplo, as crianças que estão no ensino fundamental, que acabaram de entrar, a gente vai falar sobre drogas com ela? Ainda não. A gente vai começar a prepará-las para que futuramente elas possam, quando chegar essa informação, elas terem como entender. Então, inicialmente, o PROERD fala a respeito de normas de trânsito, leis de trânsito, que é uma espécie de introdução para que a criança comece a observar que ao seu entorno existe um outro mundo, que não só aquele ambiente familiar, aquele ambiente na escola. Então, ela passa a perceber, observar e ter conhecimento de que existem regras no nosso mundo, né, que fazem com que a gente possa conviver melhor
com os nossos colegas, nossos pais, os nossos professores, né? Então, nós temos os combinados ProERD, que a gente lembra que, na realidade, geralmente isso elas já aprendem na família, mas às vezes é esquecido, né? Então, faz um resgate também alguns valores familiares, né? A gente fala a respeito da importância de pedir desculpas, né? De se colocar no lugar do outro, né? De, quando tiver alguém falando, levantar o braço, não precisa gritar, não precisa falar, simplesmente o ato de levantar o braço, a pessoa já percebe que a criança quer se manifestar, o jovem quer se manifestar. Então, assim, além disso, a gente fala também a respeito do modelo de tomada de decisões, só que nesse primeiro currículo a gente ainda não fala sobre isso, porque é no momento que as crianças ainda não sabem nem ler nem escrever. Nós utilizamos películas, que a gente chama também de cartazes, onde tem cenas, né? Então, cada cartaz tem uma cena interessante, onde a criança interage com a gente, ela começa a perguntar, ela começa a dizer... Por exemplo, nós temos um cartaz que mostra cenas de atendimento de urgência, de 192, né? Mostra também o telefone da Polícia Militar, 190, né? E do bombeiro, né? 193. E a gente também passa esse conhecimento para ela. Por quê? Porque hoje em dia, desde muito cedo, né, as crianças já têm acesso ao telefone. E muitas delas utilizam, né? E utilizam muito bem, às vezes até melhor do que os pais, né? Sabe até mexer melhor do que os pais, porque as crianças são muito inteligentes, né? Então, elas aprendem com muita facilidade. Por isso, o saber o que ensinar e como ensinar. Então, a nossa linguagem com a criança é muito lúdica. A gente tem esse feedback, vamos dizer, esse retorno, essa resposta dela. Por quê? Porque a gente utiliza uma linguagem que ela entende. Porque imagens, ela percebe, ela entende, cores, números, né? Faz parte do universo dela. Então, inicialmente, a gente fala sobre isso. Já no 5º ano, aí sim, a gente já começa a falar sobre a questão das drogas, seus efeitos no organismo, porque lá, nessa fase, eles já sabem a respeito do corpo humano, as partes do corpo humano, né? Tudo isso aí eles já têm conhecimento. Então, é mais fácil a gente explicar e eles já vão entender o que é uma consequência, o que é um efeito dentro do organismo daquela droga que a pessoa utiliza. A gente fala sobre a questão das drogas lícitas e ilícitas, né? Fala também sobre o bullying, que é uma temática que está muito presente no ambiente escolar e que faz muito mal, todos nós sabemos. Então, a gente também orienta a respeito disso, de por que não deve ser feito e de como você pode estar relatando para um adulto se a criança presenciar algum tipo de bullying, né, com um outro colega ou até com ela mesma. A quem ela deve recorrer e como, né? E como ela será ajudada. Major, existe alguma comunidade que às vezes resiste ao ProERD, tem alguma resistência ou aonde vocês vão sempre a comunidade abraça o projeto? Felizmente, onde o ProERD chega, ele é muito bem-vindo. E diga-se de passagem, o objetivo do ProERD é chegar antes da droga, porque nós fazemos a prevenção. Então, a gente não está aqui combatendo a droga, não. Nós estamos combatendo a possibilidade de que ela venha a existir naquele ambiente, naquela comunidade, naquela escola. Então, por isso a importância. Porque uma vez que a pessoa já ingressou no mundo das drogas, é muito, muito difícil, eu diria quase impossível, ela sair. Só Deus mesmo na causa. Mas uma vez que o ProERD chega antes dela, aí sim, nós temos meio de fazer com que ela esteja longe. E não somente preparando os jovens e as crianças, porque existe o ProERD para os pais também, ou seja, para os adultos. A gente chama ProERD Pais, é o nome do currículo, mas é um currículo que é voltado para o público adulto. Então, a gente também tem a oportunidade de desenvolver esse trabalho, de prevenir também, dando informações úteis, né, e necessárias para adultos que, de repente, possam se deparar com crianças que o questionem. O próprio público no ambiente escolar, no caso dos professores, né, os coordenadores, diretores, os próprios pais das crianças. Inclusive, esse ano, de forma inédita, nós começamos a desenvolver na Escola Ofélia Leitão um trabalho, primeiramente a gente fez com os professores. Todos os funcionários da escola, a diretora, a senhora Aparecida, né, ela fez questão que todos participassem do ProERD Paz. E foi muita satisfação nossa ter feito esse trabalho lá. Por quê? Porque a gente viu, primeiro, a necessidade e, segundo, a gente percebeu o quanto nós fomos muito bem recebidos. E aí, a partir daí, a gente passou a fazer
já uma tratativa com a professora para já inserir com as crianças esse ano e também, por que não, com os pais dessas crianças. Porque quando nós iniciamos lá, houve uma receptividade muito boa dos professores. Então, a gente aproveitou isso, fizemos um trabalho conjunto também com o batalhão da área, que era o 17º BPM, comandado pelo tenente-coronel Flávio, que nos recebeu muito bem. E nós fizemos, nós passamos esse conhecimento através do curso do ProERD de Paz para os policiais da área e para a comunidade também. Tivemos alguns participantes da comunidade que fizeram, que fizeram questão de participar, porque queriam conhecer, queriam saber como é que funcionava e o que eles poderiam estar aprendendo. Porque lá a gente valoriza, a gente enfatiza a questão do relacionamento de pai com o filho. Porque está havendo um distanciamento dos pais em decorrência das atividades de trabalho, o tempo está sendo assim muito reduzido com sua família. Então, a gente resgata isso e mostra a importância que isso faz, a diferença que isso faz na vida do seu próprio filho. Major, como é que funciona o processo de adesão de uma escola ao ProERD? Aquela escola, aquele gestor escolar que está nos acompanhando, por exemplo, que quer levar o programa para a sua escola. Certo. Qual o passo a passo, como é que funciona toda essa dinâmica? Certo, o primeiro passo seria através da direção da escola ou da associação do bairro, enfim, alguém que tenha esse interesse, que veja a possibilidade, faz um documento direcionado ao nosso comandante-geral, o comandante Sheiva, solicitando a aplicação do programa. Inicialmente é isso. Porque nós, na coordenadoria estadual do ProERD, nós temos uma equipe de instrutores que o seu expediente é na sala de aula. Eles desenvolvem as atividades do ProERD em sala de aula. Eles não ficam no quartel, porque eles são instrutores capacitados e já foi acordado desta forma. Agora, nós temos outros instrutores, que estão nas outras unidades, que eu acredito que quase todas as unidades da Polícia Militar, nós temos instrutores ProERD. E através também de uma parceria firmada via convênio, obedecendo à nossa lei, a lei das planejadas, é conhecida também como a lei das planejadas, que é a lei dos convênios. O ProERD ele é inserido dentro desta lei numa operação delegada, chamada assim, onde o instrutor do ProERD ele vai desenvolver as atividades no município, onde o prefeito é quem irá arcar com as despesas, vamos dizer assim, com as gratificações, vamos dizer assim, do policial que estará atuando nessa escola. Então, quando é uma iniciativa por parte da prefeitura, como recentemente a gente teve um encontro com o doutor Silvio, numa abertura de um trabalho que a gente iria iniciar na escola Firmino Filho, ali no Parque da Cidade. Como foi que nós fizemos dessa vez? Nós fizemos um projeto piloto. Por quê? Porque nós queremos fazer uma parceria via convênio. Só que, para isso, a gente também vai precisar fazer um curso para ampliar a quantidade de instrutores, que a gente está precisando muito de aumentar o número de instrutores ProERD. Então, lá nós estamos fazendo um projeto piloto para que eles observem o nosso trabalho, como é que é feito. Então, nós temos 3 instrutores que irão atuar lá, o policial Rafael, a policial Juliana e o policial Rocha. Todos os 3 instrutores ProERD que irão atuar. 380 crianças é o quantitativo que eles irão iniciar lá. Eles observando o programa, porque, por incrível que pareça, alguns gestores ainda não conhecem o programa, porque realmente é uma atividade que a gente faz, não é, vamos dizer assim, a gente não está na mídia toda hora, é feita lá dentro da escola, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Então, eventualmente, a gente tem uma oportunidade maravilhosa como essa de estar divulgando o programa. E de pessoas que já fizeram parte do programa também, não é isso? Conheço. Exatamente. Major, e nos casos, eu não sou diretor de escola, não tenho uma escola, mas eu tenho uma instituição ou faço algum projeto social. Como é que eu faço para inserir o ProERD, para fazer palestras nas comunidades carentes dentro de um projeto social que eu venho a ter? Basta, novamente, se direcione à Polícia Militar, pode ser através do comandante Sheiva, da Coronel Elza, que é a nossa comandante do Comando de Polícia Comunitária, faz um documento solicitando uma palestra da equipe do ProERD, sobre a temática, e pode até dizer a temática, ou deixar que a gente mesmo veja. Geralmente, quando chega essas solicitações para a gente, eles já dizem, olha, eu gostaria de uma palestra sobre bullying,
Ou então de uma palestra sobre drogas lícitas e ilícitas. Recentemente a gente teve uma empresa, né, que nos procurou, inclusive, para fazermos uma palestra lá sobre drogas lícitas e ilícitas. E o feedback que a gente teve dela, né, é muito bom, porque disse que foi assim, importantíssima a palestra, porque depois da palestra houve uma modificação significativa no comportamento dos profissionais. E aquilo ali ajudou em muito a empresa. Então, a gente está aqui também de portas abertas, né, para a comunidade, porque o PROERD Paz também está inserido nesse atendimento aos adultos, né? Major, dentro do período de execução do PROERD, eu tenho certeza que vocês têm ótimos resultados e também alguns que não foram tão bons assim, porque é o normal, né? A sociedade, enfim, não depende só do PROERD, só da polícia. Eu queria saber como é que está os desafios, quais os desafios que vocês estão enfrentando. A gente sabe que a questão de facções criminosas, de drogas, ela vem tendo uma crescente e isso, obviamente, resulta lá dentro da sala de aula, porque essas crianças podem ter esse contato com esse mundo. Quais esses desafios que estão crescendo nesse sentido? Bom, o desafio que a gente tem atualmente, na verdade, eu posso citar, começando pela quantidade de instrutores, né? Porque só para você ter uma ideia, eu sou da primeira turma de instrutores PROERD. Daquela minha turma, poucos ainda estão, vamos dizer assim, na ativa. Muitos já saíram, já estão fora da polícia. E a gente conta com poucos mentores também, que são profissionais, são policiais militares, que ajudam na formação de novos instrutores, né? Então, a nossa principal demanda atualmente é aumentarmos o número de instrutores dentro da nossa corporação. Quanto à questão das dificuldades na escola, eu vou contar aqui um caso breve, sem citar nomes, mas nós já tivemos um aluno, não somente um, na realidade alguns, né? Mas eu vou contar especificamente desse, que a família dele é envolvida com droga, né? O pai estava preso, né? Traficante. E a mãe, tipo assim, quando um é preso, às vezes, não regra geral, né? Mas às vezes alguém vai dar continuidade àquilo, né? Mas esse aluno, a mãe fazia questão que participasse. Ele não faltava uma aula. E a gente ficou assim, achou até assim uma coisa curiosa, né? Porque ele tinha, vamos dizer, ele estava no meio já favorável para ele entrar, mas os pais, no caso a mãe, ela não queria aquela vida para ele. Então, assim, quem está do lado de lá, vamos dizer assim, que ama seu filho, normalmente, né, a maioria, vamos dizer assim, ama o filho, né? Ele não quer isso para seu filho, né? Embora mesmo ele praticando e tendo esse tipo de ação, ele não quer isso para seu filho. Então, a gente achou isso muito curioso, né? Mas dentro da própria escola, às vezes só temos algum tipo de dificuldade se aquela criança já teve contato com droga. Aí a gente tem a dificuldade. Como uma vez a gente já foi ministrar uma palestra, no caso era um jovem que, na verdade, estava estudando à noite no EJA, se não me engano, né? É isso, EJA, né? E aí, eu observei, quando a gente estava lá ministrando a palestra, que ele não estava, assim, gostando muito do que estava sendo dito. Ele não estava muito, né? E aí, ele fez uma pergunta lá, que eu digo... As de copo, como dizia minha mãe, é isso mesmo. Ele disse, não, mas não é bem assim, não. Eu conheço uma pessoa que usa... Na verdade, era ele mesmo que usava. Ele usou até esse combinado que a gente fez lá, né? Quando for falar sobre alguém, você fale alguém que eu conheço. É um dos combinados PROERD também. Porque, às vezes, só o nome da pessoa já faz uma confusão, né? E aí ele usou o combinado PROERD, mas ele falou assim, não, mas não é bem assim. Mas é claro que é, porque quando a pessoa, ela diz, não, mas a pessoa que entra, ela pode sair. Eu digo, olha, não temos estudo nesse sentido. É difícil, quando a pessoa se apega muitas vezes à questão da religiosidade, a Deus, às vezes ela consegue, porque para Deus nada é impossível. Mas assim, normalmente, no que já é sabido, no que já é conhecido da prática, né, do uso da droga, do uso de substâncias tóxicas, a gente vê que a realidade não é essa. Já teve casos, Major, que o indivíduo estava na corda bamba, digamos assim, para entrar no mundo da criminalidade, no mundo da droga, e com a chegada do projeto, acabou se evitando que ele, de fato, entrasse naquele mundo? Inúmeras vezes. Nós temos um relato, que nós temos também, dentro do PROERD, no 5º ano, a gente tem uma questão bem interessante, que é a redação PROERD. A redação PROERD, quando a gente conclui o trabalho dos 2 meses lá na escola, as crianças fazem uma redação
onde elas vão contar o que elas acharam do programa, se foi bom, o que elas acharam, o que elas aprenderam. Em algumas cartas, às vezes, a gente tem relatos dessa natureza. Tem uma garotinha que uma vez relatou o seguinte: policial, o meu primo, ele já estava entrando no mundo da droga, mas eu falei com ele, eu conversei, tudo o que eu aprendi aqui no PROERD, e eu consegui impedir que ele entrasse. Olha isso aí para a gente. É uma felicidade, é uma satisfação. Também em situações quando a gente faz a formatura, porque existe a formatura do PROERD, né? Depois que é feito o trabalho, durante os 2 meses, né, que é em média 2 meses, a gente fica na escola uma vez por semana, né, atuando nas salas de aula, a gente é desenvolvida essa atividade, essa é uma celebração, uma solenidade, na realidade, cívico-militar, onde vai haver um juramento, eles vão fazer um compromisso público, se comprometendo a dizer não às drogas e à violência, eles vão receber um certificado. E existe um momento onde a gente solicita que um pai ou uma mãe possa fazer manifestação, né? Tipo assim, possa fazer uso da palavra e contar um pouco dessa experiência, o que ele achou do filho ter participado. Olha, a gente sai assim, tanto depoimento assim emocionante, sai depoimento de pai dizendo que deixou de fazer a festa do filho com bebida alcoólica porque o filho pediu. Sai depoimento de pai dizendo que deixou de fumar porque o filho ficava falando: papai, isso aí tem tantos venenos, se o senhor começar a fumar, suas veias vão começar a ficar desse jeito. Aí vão falando, tudo que a gente vai dizendo para eles, eles repassam para os pais. Então, assim, para o convívio com as pessoas com quem eles convivem. Então, isso aí foi uma coisa que a gente começou a observar, que aquilo que a gente passava para eles em sala de aula não ficava só ali. Ultrapassava, eles levavam para o meio deles, lá no ambiente familiar, no ambiente das pessoas que eles conhecem. Então, assim, foi muito gratificante isso, porque vários depoimentos que eram falados lá, que eram colocados nas redações, mostravam para a gente o alcance do programa. Então, o alcance do programa é muito maior do que aquele ali em sala de aula, e ali já é bastante, né? Ali já resgata muita coisa que às vezes não é nem falado. Major, para encerrar a nossa conversa, qual a programação desse ano do PROERD aqui no Piauí? Quais são as atividades que a senhora destaca na programação de 2025? Bom, a programação de 2025, a gente, além do PROERD de Paz, que a gente quer estar fazendo em todos, né, quer estar não, já iniciamos já esse projeto, que a gente quer em todas as unidades da corporação, a gente fazer o PROERD de Paz para os nossos policiais, né, para que eles possam estar mais, vamos dizer assim, preparados no sentido da prevenção, não somente com o público externo, mas até com seus familiares. A gente também vai estar aumentando o número de municípios, né, porque o ano passado a gente chegou a 16 municípios, né? E esse ano a gente quer aumentar. E como é que seria esse alcance? Bom, vai depender dos prefeitos. Esse ano a gente já tem um roteiro, que a gente vai começar ali na região de Picos, né? Para estar resgatando algumas parcerias que estavam desativadas, tipo Ipiranga, que eu já conversei com o prefeito, ele já sinalizou que pretende resgatar novamente, dar continuidade ao trabalho. Nós temos o prefeito de Vera Mendes, que é um parceiro que ele disse: olha, o projeto aqui não é para parar, não, é para ter todo ano. Porque o ideal é que todo ano tenha o PROERD nas escolas, para os alunos que estão chegando e para que seja dado continuidade, porque se o aluno começar com o PROERD do ensino fundamental até o ensino médio, é uma maravilha, porque cada currículo que ele passa são conhecimentos e mais preparo que ele vai ter em relação à prevenção, né? Então, a gente vai ter também, a gente quer fazer, estamos em fase de planejamento, um evento para as crianças, que vai ser ali no campo do Cefap, né? A gente está em planejamento ainda, a gente quer fazer uma apresentação com o pessoal do batalhão aéreo, né, com os profissionais ali do batalhão aéreo, uma demonstração de algumas técnicas para o público que vai estar lá disposto. A gente quer muito levar várias crianças do PROERD para poder assistir essa apresentação. E a gente também quer aumentar o número de instrutores, como eu estou batendo sempre nessa tecla, porque é imprescindível isso, a formação de novos instrutores, para que a gente possa atingir mais escolas, né? Já estamos aí com essa parceria quase, né, firmada, vamos dizer assim, com o prefeito de Teresina, que faltava Teresina, né? Já tinha vários municípios, né? Floriano já tinha, até Paulistana a gente tinha, né? A gente quer resgatar Corrente, que é um município que está muito afastado aqui de Teresina, né? A região ali de Bom Jesus também, nós já temos alguns instrutores lá que poderão estar atuando. Ou seja,
O nosso objetivo maior esse ano é ampliar mais, através de formação de novos instrutores e alcançarmos novos municípios que não tiveram parcerias e resgatar, reativar os que já tiveram a parceria do PROERD e que, por ocasião de eleição, porque geralmente quando tem o período da eleição é um pouco complexo, né, a parceria, porque a pessoa que está lá à frente não sabe se vai dar continuidade, então... Quando esse ano a gente até entende que possa haver uma redução, mas nos outros anos não, porque aí já está na gestão que vai ficar os 4 anos, não é isso? Só importante aqui, só para finalizar, Pois não. a pessoa que quer se tornar um instrutor, não necessariamente precisa estar na escola da polícia, qualquer cidadão comum que queira ser instrutor também pode estar se ofertando para um curso de formação? Boa pergunta. Bom, o PROERD, na verdade, ele é um programa internacional. Essa sigla PROERD é, na realidade, a tradução do nome do programa, originalmente, que é DARE, Drug Abuse Resistance Education, que significa a mesma coisa, Programa Educacional de Resistência às Drogas. E ele é dos Estados Unidos, né? Surgiu em Los Angeles, e o Brasil é apenas um dos países que desenvolve esse programa. E ele é o único que conseguiu fazer essa tradução. E esse programa ele foi confiado para os policiais militares, ou seja, todas as polícias militares desenvolvem. Então, para ser um instrutor PROERD, primeiramente vai ter que ser um policial. Segundo, tem que ser voluntário. E tem outras qualidades e qualificações que a gente também exige, né? Tem que ser um policial que tenha essa facilidade de falar em público, que goste de trabalhar com criança, com o público, que tenha um conhecimento e uma capacidade de passar esse conhecimento de forma fácil, de forma que seja compreendido, né? E também seja submetido ao curso, que nesse curso ele é avaliado desde o dia que ele bota o pé até o dia que ele sai. Porque para trabalhar com criança e jovem tem que ser muito especial, tem que ser preparado e tem que ter amor ao que faz. E nós do PROERD, a gente tem amor. A gente costuma até dizer, é uma frase minha, né, que o PROERD é de Deus. Muito bem. Obrigado, viu, Major, pela participação, pela visita aqui ao nosso estúdio. Parabéns pelo trabalho no PROERD. Tenho certeza que os frutos, né, seguem sendo colhidos, né, desse trabalho que, acima de tudo, é um trabalho que muda a realidade de crianças e adolescentes. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Nós é que agradecemos a oportunidade. Vendo você aqui, um profissional desse quilate, a gente fica mais esperançoso cada vez que o PROERD realmente faz efeito e tem muito sentido e que vale a pena. Muito obrigada. Aproveitando a oportunidade, estenda o nosso abraço à nossa querida Major Solange, gente do bem. Ah, com certeza. Também faz parte da equipe, nossa Major Solange, futura coordenadora, quem sabe, né? Chegou a responsabilidade. Eu já estou com os meus 31 anos de polícia, né? Uma hora eu vou ter que passar o bastão. Vai ser muito bom poder passar para a Solange, porque ela realmente é uma profissional muito competente. Muito obrigada, gente. Obrigado, Major Márcia, Major Solange, a todos que fazem o PROERD nesse programa tão importante aqui no nosso estado.